Hoje eu quero falar sobre injustiça, talvez um grito onde o ser humano sempre dará na sua história. Isso é injusto, isso não está certo. O que está acontecendo comigo, isso está fora de lógica. Eu não plantei nada para estar colhendo isso, eu não fiz nada para receber isso, não foi eu que pedi, eu não vejo sentido em estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Então, muitos de nós temos esta luta de que algo não está acontecendo de acordo com aquilo que eu merecia, e a gente chama isso de injustiça. Nós sabemos que o fato de Jesus ter morrido na cruz é, de certa forma, uma injustiça, porque um justo, um plenamente justo, um perfeito justo, ele morreu por injustos. E isso, de certa forma, é uma injustiça. Então, a cruz mostra que a justiça de Deus foi executada por meio de um ato relativamente injusto, porque a cruz de Jesus, ela não era merecida. Então, o Senhor sofre algo que não era merecido a Ele, então isso é uma injustiça. E assim vai dando cada vez mais sentido à fé cristã, que mesmo pertencendo ao Senhor, amados pelo Senhor e cuidados pelo Senhor, nós sofremos injustiças. Na verdade, nunca houve ninguém que viveu aqui, nunca houve ninguém que nasceu nesse mundo que fosse mais digno de ser honrado e adorado do que o Senhor, e ninguém foi tão humilhado e desonrado. Então nós fazemos também uma associação clara ao cristianismo, ao nosso Cristo, de que nós não podemos ter pretensões diferentes, pelo contrário, a gente precisa aprender a lidar com a injustiça. Então, porque a injustiça, nós nunca dela seremos blindados, nós somos instigados, ensinados a responder de forma correta quando algo me é injusto, na minha percepção e na nossa percepção. Então o apóstolo Pedro fala isso, capítulo 2, verso 17, olha, caso você sofra injustamente, Deus se agrada com isso, para que você amadureça, cresça e dê respostas positivas diante de momentos tão adversos. Nada fácil, nós queríamos que a vida rodasse para nós de forma mais tranquila, que os caminhos não fossem tão tortuosos, mas de fato, há muita coisa boa quando nós sofremos e quando a gente passa por injustiça. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 7, por favor. Lidando com a injustiça, gosto muito de pregar em Salmos, apesar de alguns riscos. Um dos riscos é a gente não identificar o princípio que está contido no Salmo, e assim ficar só com a experiência, E os Salmos, apesar de ser registros de experiências, eles têm doutrinas e princípios bíblicos, cristãos, profundos, e vamos em busca deles hoje à noite. Gente, eu nem falei, que a viagem foi boa, que bom estar de volta. Então, acho que vocês estavam morrendo de saudade, eu imagino, Então, 15 dias fora, que bom estar de volta, foi tudo bem. Trouxe um início de pneumonia, pneumonia tem que ser pulmão, Então, início, mas nada transmissível, fiquem tranquilos depois do culto, mas estou bem. De manhã deu para pregar, eu espero que eu consiga bem hoje à noite, senão o Arão já está a postos aqui, eu já passo o microfone para ele, ele continua. Ele nem sabia, mas já fica aí a postos. Meu amigo, Sentou aí, então. Salmo 7, vamos ler. Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem, livra-me, para que ninguém, como leão, me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz o que me culpam, e se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo, a minha alma, e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúna-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Então julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Não é fácil pedir isso,
Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma vala e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a sua própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Glória a Deus. Nós temos diante de nós um registro de Davi, um homem que passou muito tempo na sua vida, tendo seus altos e baixos, mas depois de um tropeço, depois de uma queda terrível, ele se estabiliza e ali ele é chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi está no início aqui, possivelmente início do seu reinado. Davi tem passado por lutas, batalhas, e aqui um inimigo chamado Cush, que nós não sabemos quem é, levanta contra ele calúnias e tem agora se colocado diante de Davi como um verdadeiro algoz. Quero compartilhar com vocês, nesta mensagem, alguns caminhos para a gente lidar com as injustiças que nós sofremos. A primeira delas, o caminho que nós precisamos pegar, e o principal, é que nós temos um Deus por nosso refúgio. Nós não estamos sós. Apesar do que vierem me fazer, apesar do que cometerem a mim, apesar do que se levantarem contra mim e contra mim me ferir, Davi se coloca aqui como uma presa, como uma ovelha que está prestes a ser devorada por um leão, por um devorador, para que ninguém despedace a minha vida. No versículo 2, eu tenho o meu Senhor por meu refúgio. Davi se coloca com absoluta dependência, com ausência de força, e ele não sabe o que fazer. Ele é frágil. Ele saiu desse campo do fortão, que aguenta tudo, banca tudo, do braço forte, que não chora. Davi ora e diz: o Senhor é o meu refúgio, porque eu sou como uma presa, prestes a ser devorada. Eu não tenho como lutar, não tenho como revidar e não tenho como me proteger. É o Senhor quem faz isso por mim. Se nós sofremos injustiça, e se nós estamos sofrendo, e se nós passamos por momentos de perseguição, e se as coisas não estão dando certo para nós, porque alguém se levantou contra nós, ou se nós estamos chorando injustamente, Deus é o nosso refúgio. E Davi está falando de uma sobrevivência. Davi não está passando num momento difícil, e o Senhor agora o acalmará ou consolará. Não, Davi está prestes a perder a sua própria vida. A questão é sobrevivência. E para sobreviver, nós não podemos imaginar algo que seja apenas um conto, uma fantasia, uma ideia, uma ideologia ou uma religião. A religião não nos protege da morte ou do perigo da morte. A religião, ela não nos protege daquilo que só o Senhor pode fazer como protetor. O Senhor para Davi é absolutamente real. Ele não é um pensamento, ele não é uma ideologia, ele não é uma religião. O refúgio de Davi não é num lugar e nem numa filosofia. O refúgio de Davi é numa pessoa, num Deus que tanto é seu refúgio, como ele também é o seu escudo. Muitos de nós estamos atravessando períodos de adoecimento emocional e espiritual, porque nós buscamos refúgios materiais, físicos, humanos, terrenos e temporais, em vez de buscarmos e confiarmos num refúgio eterno, poderoso, real e vivo, que é o nosso Deus. Deus não é uma ideia, Deus não é uma religião, Deus não é uma força. Deus, ele é uma pessoa real, absolutamente real, pessoal, que se relaciona conosco como um pai, que assim como o próprio seu filho disse: eu posso estender as asas sobre vocês e proteger vocês. Os dados inflamados do inimigo não podem alcançar vocês, porque eu sou também escudo. Eu não sou um bunker, eu sou apenas uma pessoa que dará muito mais segurança do que qualquer bunker. Não tem o domo de ferro de Israel que proteja mais de mísseis do que o nosso Senhor. O nosso Senhor é de fato o nosso refúgio.
Pessoas estão sendo atacadas, estamos numa geração adoecida, numa geração cada vez mais ansiosa, mais preocupada, mais temerosa, mais medrosa, mais doente, porque o Senhor tem se tornado menos real do que um homem. O Senhor tem se tornado muito menos real do que dinheiro, do que alguma construção ou alguma capacidade de proteção humana. Confiamos muito mais numa casa bem construída do que naquele Senhor que me dá estabilidade para viver. E por isso nós estamos adoecendo. Por isso os inimigos falam tão alto. E por isso uma geração tão adoecida. Porque não tem Deus por refúgio. O interessante é que nós acreditamos que o Senhor morreu na cruz por nós. Que o Senhor resolveu a nossa questão eterna. Que nós passaremos a eternidade com Ele. Mas duvidamos que Ele nos protege no dia de hoje. Que Ele pagou todo o preço por nós. E confiamos que essa Bíblia diz isso. Estamos aqui para participar da mesa da ceia, porque nós confiamos que o Senhor pagou na cruz do Calvário todo o pecado que era contra nós. Nós confiamos que Ele nos salvou e nos redimiu, mas duvidamos que Ele protege da gente, nos protege. Duvidamos, cremos que Ele resolveu uma questão eterna, mas é impotente para resolver uma questão temporal. Isso é um absurdo. Davi tem plena convicção. As injustiças se levantam, os inimigos se levantam. Mas eu tenho o meu Senhor como meu refúgio. As injustiças, elas me encontrarão no meu Senhor. As injustiças não me encontrarão fora de Deus, para que eu corra para Deus. As minhas injustiças me encontrarão num colo de um Pai que me ama e me protege. Amém, irmãos? Aleluia! Porque isso é uma absoluta verdade para as nossas vidas. O problema é que o nosso cristianismo atual, ele é mais teórico do que necessariamente uma fé prática. Na verdade, para muitos cristãos, Deus tem perdido até o sentido como esse protetor e esse que realmente é escudo. Por isso, tanto adoecimento e tanta distância desse Deus que é real e Ele é de fato aquele que pode nos proteger e nos redimir. Em segundo lugar, Davi, ele é um homem que tem certeza de que ele não é o culpado daquilo que está acontecendo na sua vida. Davi, ele faz algumas considerações, algumas cláusulas, e ele diz, bom, se eu fiz isso, versículo 3, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, se eu fiz isso, se eu sou culpado daquilo que me acusam, se eu realmente sou esse homem mau, se as minhas mãos e nas minhas mãos existem marcas de sangue, de iniquidade, de tratar o outro de forma ruim, se eu sou uma pessoa que eu fui mal com aquele que estava em paz comigo, então eu tenho um pedido a fazer ao meu Senhor, que Ele não me proteja. Davi, ele está preparado para administrar todas as suas consequências, se ele é o culpado. Se eu não fiz isso, Senhor, eu te peço que o Senhor me proteja. Mas se por acaso eu sou o culpado, eu não estou entrando num joguinho para que o Senhor me perdoe e me livre das minhas consequências. O Senhor nos perdoa, mas as consequências nós administramos. O Senhor nos perdoa. Essa mesa diz que há perdão. Enquanto nós temos um Deus que Ele é o nosso refúgio e nossa proteção, Ele é aquele que nos perdoa, mas Ele não nos poupa as consequências do que fizemos. Nós temos que pagar pelo que fizemos. Aquilo que o homem planta, ele colhe. E isso é uma lei de justiça do nosso Senhor, e não de punição. Então, na verdade, quando nós estamos olhando um texto como esse, Davi vem falando assim, se eu sou essa pessoa, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Se eu destruir uma vida de alguém, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Se eu destruir a minha própria vida, eu tenho que administrar as consequências. Se eu não fui um bom marido, eu tenho que arcar com as consequências. Se eu não fui uma boa esposa, eu tenho que arcar com as consequências. Se eu não for um bom filho, eu tenho que arcar com as consequências. Se eu não estudei, eu tenho que arcar com as consequências. Se eu não sou um bom profissional, eu tenho que arcar com as consequências. E não adianta orar para que o inimigo não me pegue. Porque Davi é muito real, se eu fiz e se eu tenho culpa, que o inimigo me alcance. Porque acabou o joguinho, acabou o safado, que quer se safar da história. Davi, ele reconhece, eu tenho que pagar, se eu cometi. E as covardias humanas é em busca de um Deus que vai nos livrar das consequências, ou entender que eu não vou pagar pelo que eu fiz.
Mas assim, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Que tipo de injustiça é essa, se eu estou pagando pelo que eu fiz? Se são as minhas escolhas, se são as minhas decisões. Davi, ele chega a falar que um homem assim, versículo 15, é aquele que cava e vai aprofundando cada vez a sua própria cova. Ninguém jogou um homem dentro de cova, não. É o homem que cava a sua cova. Amém, irmãos? Porque, na verdade, as nossas escolhas determinam aquilo que a gente vai ser. Então, ninguém joga a gente dentro de cova. Se jogar a gente dentro de cova é para que a gente se torne José. Mas o que está se referindo a esse texto? O homem cava e aprofunda, e presta contas, e paga o preço daquilo que ele mesmo faz. Falei de manhã, vou repetir, que quando eu era baterista lá na igreja, primeira igreja lá, minha igreja de infância, né? E toquei algum tempo lá no Ministério de Música. Quando eu cheguei para o ensaio na sexta-feira à noite, se eu não estou enganado, havia um clima assim meio estranho, o pessoal olhando para mim meio torto. E eles olhando assim, disseram: Clédio, a gente precisa falar com você, aconteceu uma coisa ruim, chata, porque alguém viu você saindo do motel com outra pessoa. É verdade, ele disse assim, ainda foi com um homem, eu disse, né? Ele disse, eu saí de lá com um homem. Calma, irmãos, eu vou explicar, não olha assim. Eu trabalhava com mármore e granito, então a gente conseguiu vencer um orçamento num motel, para a gente fazer todas as suítes lá, mármore, granito, banheiras e tudo aquilo lá. E eu entrava no motel mais ou menos umas 4, 5 vezes, acompanhado de homens. Então, na verdade, como era muito perto da igreja, então, muito certamente, algumas pessoas iriam ver, e viram, e me pegaram no flagra, e eu saindo de motel com alguns homens. Então, isso foi bem constrangedor, ao mesmo tempo interessante, porque poder dizer para os meus irmãos, rapaz, disso aí eu não tenho culpa. Então, é como Davi está falando, ó, disso aí eu não... Se eu realmente fui, né, com os caras lá várias vezes no dia, então que o Senhor realmente me dilacere a alma, que o leão me pegue, e não sobre nada, e que a minha glória seja esfregada no chão, como Davi está falando, porque se realmente eu fiz isso, eu tenho que pagar pelo que eu fiz. E Davi está tendo certeza, ele não é infalível. Se você pegar Davi do capítulo 51 de Salmo, você verá que Davi, ele é um homem infalível. A infalibilidade não é característica de Davi. Ele diz, eu sou um homem que nasci em pecado, eu sou um homem que conheço as minhas transgressões, eu sou um homem que diante de mim estão as minhas falhas, e Deus não quer sacrifício meu, porque se quisesse eu daria. O que o Senhor quer é um coração mesmo quebrantado. Então Davi sabe que ele não é infalível. Apenas nessa situação, ele consegue ter o discernimento de dizer, disso aí, eu não sou culpado. E ele vai falar, mas se eu for culpado disso aí, que eu arque com todas as consequências. Para nós cristãos, seria muito bom aprender esse princípio. Porque se nós passarmos agora a cair a guarda, e reconhecer, e confessar, e dizer que nós somos os culpados, diferentemente de Davi, tem conserto da parte de Deus para as nossas vidas. Tem ajustes da parte de Deus. Tem cura da parte do Senhor. O que não dá para ficar é num jogo de que não fui eu, não fui eu, não fui eu, não sou eu. O culpado sempre são os outros. Os injustos são os outros. São que as pessoas não me entendem, ninguém me ama, ninguém me apoia, ninguém me quer, ninguém cuida de mim. Ninguém olha para mim, ninguém me leva nos braços, ninguém me tem como uma coisinha preciosa, e eu vou deixando de assumir minhas próprias responsabilidades. Então, quando eu entendo que eu sou o culpado também, eu abro uma oportunidade para que o Senhor me visite com cura, e assim como Ele é o protetor, Ele é o perdoador, Ele é também aquele que faz com que o ser humano, ele se torne o humano que ele sempre sonhou. E Davi vai dar esse brado aqui no versículo 12, dizendo, é possível isso acontecer, se uma pessoa verdadeiramente se converter. Porque se houver conversão, nada do que está descrito a partir do versículo 12 vai acontecer. Porque o Senhor tem armas afiadas de morte para aqueles que não se convertem. Isso é bíblico. Mas para aqueles que se convertem,
Depois do versículo 12, nada disso vai se consumar. Em vez de covas abertas, existe uma vida em cima de uma planície para cumprir os propósitos do Senhor. Em vez de pessoas que vai receber arco de morte, eles receberão sopro de vida. Então existe agora uma outra proposta. Enquanto as pessoas estão sendo atormentadas com dores de iniquidade, dando luz à mentira, versículo 14, essas pessoas passam a ser bênção e instrumento da verdade. Porque eles verdadeiramente se converteram. Acabou o joguinho, acabou a religiãozinha, mas existe de fato, eu sou o culpado. Se eu não sou o culpado, existe um Deus que me protege. Se eu sou o culpado, existem umas consequências que eu preciso que lidar. E mais um Deus que tem ainda uma voz de amor para que eu possa me curar e me consertar. Em terceiro lugar, Davi, ele reconhece que existe um certo prevalecer da maldade. Existe maldade e vai existir maldade. Mas o que Davi mostra aqui nesse texto é que existe um Deus que é juiz. Ele vai julgar. O que fizer a mim, o que fizerem a você, acreditemos. Por nós existe um Senhor que Ele é juiz. E nós não precisamos retribuir com vingança. Nós não precisamos retribuir com a nossa ira e nem dar lugar ao nosso coração, em nosso coração, a qualquer tipo de amargura e dor ou maldade. Quando o Senhor diz, olha, eu vou justificar aquilo que fizeram a você. Não é uma alegria nossa quem está cantando sabor de mel. É vendo quem o Senhor é por ser justo. Aonde um injusto, ele não vai receber o mesmo que um justo. E não importa se é seu parente, não importa se é meu parente, não importa quem você ama e não importa quem eu amo. Se ele é injusto, ele tem que pagar pelo que fez. O homem não leva nada de pai, o filho não paga conta de pai, pai não paga conta de filho, igreja não paga conta de pastor, pastor não paga conta de igreja, mãe não paga conta de filha, marido não paga conta de mulher, mulher não paga conta de marido. Ezequiel capítulo 18 diz que a alma que pecar morre. Ninguém leva a culpa de ninguém, você é responsável por quem você será. Não tem esse papinho de que você está herdando alguma coisa familiar. Não, você é o que é porque você quer ser. Não tem essa conversa que seu pai é adúltero e você é adulto. Não tem esse papo. Você é o que é porque você quer ser quem você é. E vai usar essas desculpas. Porque existe um Deus que trata injusto como injusto e justo como justo. Se fosse um carimbo ou a maldição hereditária que nós não acreditamos, Deus não poderia tratar injusto como injusto e justo como justo, porque isso já está pré-determinado que ele será injusto. E existe uma maldição sobre ele que só quem vai quebrar é um pastor poderoso. Não, quem quebra a maldição é a cruz através do sangue do Cordeiro. Porque nenhum homem é exaltado e capaz de quebrar a maldição em seu ninguém. Ele não tem poder, ele não tem unção, nenhum homem é capaz de quebrar maldição na vida de ninguém. Quem quebra a maldição é o sangue do Cordeiro que escorreu na cruz. Porque eu me converti. A quebra de maldição se dá por vergonha na cara. Não existe quebra de maldição sem vergonha na cara. A quebra de maldição é arrependimento genuíno. E não oraçãozinha de faz de conta. Ou músicas que a gente não adora. Ou uma religião oca que vai nos levar para o inferno. Arrependimento é coisa séria. De quem reconhece realmente a sua culpa. E acabou com o joguinho. E só esses o Senhor chama de justos. Então não tem outro caminho para arrependimento. Se não bater no peito e dizer, eu sou a pessoa que preciso ser devorado por um leão pelo que eu fiz. E eu sei que mesmo devorado e assumindo as consequências de tudo que eu fiz, o meu Senhor ainda brilhará o sol da sua justiça sobre mim. Contabilizarei todos os meus prejuízos, mas eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Que perca a família, que perca emprego, que perca a própria saúde. Que eu contabilize os meus prejuízos pelo que eu fiz. Mas que o Senhor, agora sim, pode me fazer um homem segundo o seu coração. Porque enquanto isso não for decidido entre nós, essa mesa não faz sentido,
o evangelho é um conto de fadas e nós estamos nos enganando. Porque tem que haver conversão. Enquanto esse evangelho aí de hoje, que vai trazendo cada vez mais o alento aos corações de pecadores, animando bodes, para que eles se tornem cada vez menos feridos e menos confrontados. Por isso que nós estamos com uma geração de igreja cada vez mais lotadas e templos cada vez mais lotados e uma geração tão irrelevante e tão adoecida, que as nossas briguinhas está quem é bolsonarista e quem é petista. Pra você ter ideia a que nível que a igreja caiu. Em nome de Jesus, irmãos, pense. Não deixe as pessoas pensarem por você. Não existe esquerda e direita. Quem é um é pelo outro, quem é pelo outro não é pelo outro. Pensem, amadureçamos, porque estão querendo pensar por nós. Não concordar com X não diz que eu amo Y. Não concordar com Y não diz que eu amo X. Eu sou uma pessoa que penso. E eu não sou nem lado A nem lado B. Eu sou o que sou, convicto com a palavra, o evangelho que me organiza. E nós, como igreja, não precisamos de nenhuma outra pessoa, nenhuma outra instituição para nos dizer o que nós devemos fazer. E o que o evangelho nos diz para fazer é: arrependa-se. Arrependa-se. Colossenses 3, 25, se você quiser, puder acompanhar na sua Bíblia. Colossenses 3, 25. O apóstolo Paulo, ele dá um grito mais alto ainda do que Davi. Colossenses 3, verso 25. Quando Paulo diz assim: aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Não importa quem seja. O injusto vai colher pelo que fez. E não importa quem seja. Desencana, não importa. Porque Deus não faz acepção. Deus não tem preferidos. Deus não tem chegados. Deus não tem prediletos. E não importa. Não importa se é meu filho. Não importa se é filho de pastor. Não importa. Não importa se é filho de pastor. Não importa. Porque Deus não teria caráter se Ele tivesse prediletos. Deus não seria ético se Ele tivesse preferidos. E Ele não tem. É injusto? Paga. É justo? Está comigo. Quem não é por mim? Vocês estão aqui mesmo, gente boa? Quem não é por mim? É isso aí. Então não existe um grupo, é porque nós criamos meio que um terceiro grupo, né? Uma terceira via. Eu não sei quem inventou isso. Mas existe os perdidos, existe os salvos, e existe os que pode ser. Mas eu não sei que Bíblia que estão lendo, eu não sei de onde tiraram isso, mas é conhecedor da palavra. Mas conhece a verdade. Mas olha, é uma pessoa boa. Faz boas obras. Então nós estamos criando uma terceira via, que aqui nessa terceira via estamos perdendo os nossos filhos. Nessa terceira via a gente não está falando para os nossos filhos que ele tem que se converter. Nessa terceira via a gente está traduzindo um evangelho para as nossas preferências. Se for bonzinho, se não fizer isso, se não fizer aquilo, se é boas obras, é salvo. Está criando um terceiro grupo dos bonzinhos, dos que pagam o cartão em crédito cheio na data. Aí a gente vai entendendo que essas pessoas são boas. Nunca matou, nunca roubou, nunca fumou. Aí a gente vai criando essa terceira via, que até para evangelizar está complicado. O Senhor evangelizar um perdido, dizer: olha, tem que se converter, amigão, e não importa o que você acha, que você não gosta, que você prefere ou não prefere, você gosta de igreja, a igreja também não gosta de você. É bem tranquilo, a igreja tem que te amar. Mas se você está aqui e não gosta de igreja, fica tranquilo, a gente também não gosta de você. Amém, irmãos? Aleluia, a gente tem que te amar. Porque gostar é sorvete, picolé, esse negócio. Se você gosta de hambúrguer ou de pizza, mas também não gosta de você, a gente te ama. Agora, para falar para um perdido se converter, que senão vai para o inferno, a pergunta é: essa pessoa está onde? Se eu estou dizendo que essa pessoa tem que se converter, senão ele vai para o inferno, essa pessoa está onde? A gente criou um terceiro grupo, irmãos. Essa pessoa está no inferno. A gente tem que tirar ela de lá. Ela não vai, ela está. Então eu estou criando um terceiro grupo. Então, se ele se converter, ele vai para o céu.
se ele não se converter, ele vai para o inferno. Então a pergunta é, ele está onde agora? E por que a gente faz essas frases? Quando você está falando para o seu filho, faz, porque senão você vai para o inferno, seu filho está onde? É um terceiro grupo que nós estamos criando. Para ver se a gente dorme mais sossegado e não assume o compromisso de responsabilidade que nós temos como cristãos. Porque vai tipo assim um meia-culpa para nós. E aliviar a barra. Vocês estavam com saudade de mim, não, né? Porque na verdade está tão claro na mente de Davi, de que essas coisas não existem atalhos, não existem desculpas, não existem conversinhas, não existe meio termo. Davi está falando dele e se colocando em rota de colisão com a verdade, esperando que a verdade o transforme, e sem esses rodeios. Porque quem preferiu causar desgraça na sua vida vai causar mesmo e ponto. Mas eu não. E há um juiz que vai julgar isso com amor, com graça, dando oportunidades para que pessoas se arrependam, dando oportunidades para que pessoas se convertam. Mas se não se converter, o fim é esse. O inferno é real, irmãos. O inferno não é uma lenda, o inferno não é um conto, o inferno é a realidade de um homem sem Deus. E as pessoas já estão vivendo o inferno, querendo compensar isso com religião, com cântico, com ceia, com oração ou com Bíblia. E não com uma conversão genuína. Só há um caminho. E jovem, adolescente, adulto, você que gosta ou não, só há um caminho. O Senhor me fez, o Senhor me criou, para que eu volte para Ele. Só tem essa alternativa. Então se você está questionando, então a única opção é Deus, a única opção é Deus. E se nunca ninguém teve coragem de dizer isso para você, isso é verdade. Você está perdido, porque a única opção é o Senhor. Não existe outra. Não existe outro caminho, não existe obras, não existe fé sem Cristo, não existe. Mas isso é injusto. Deus me fez para que Ele fosse a única alternativa. Isso, então reclame e morre. Porque só tem essa alternativa. Nós temos um assunto eterno para resolver e a gente só tem essa vida para decidir. Essa é a verdade. O nosso assunto não é terrenal, o nosso assunto não é casa, o nosso assunto não é emprego, o nosso assunto é eterno. E eu só tenho alguns minutos da minha vida para resolver isso. E o Senhor providenciou pelo seu amor um caminho, que é o seu filho que morreu na cruz. E se não for por meio dele, todos estão perdidos. Porque ele vai julgar através do seu filho. Paulo falou isso quando ele estava no seu sermão em Atos 17, lá em Atenas. Aos grandes sábios, aos gregos. E Paulo fala isso, olha, o Senhor vai julgar todos vocês através de um varão que Ele destinou e ele se chama seu filho. Então só há uma alternativa. Então caso não haja qualquer tipo de pensamento seu, eu espero estar ajudando você a tomar decisões mais sérias na sua vida e compartilhar aquilo que Deus falou comigo através da sua palavra, para hoje à noite a gente estar aqui nesse lugar. Então, não se enganem, há um juiz que vai reunir debaixo dele todos os povos. Versículo 7. Todos vão prestar contas. E Davi é capaz de dizer, então, Senhor, todos os povos serão julgados. Julga-me. Julga-me. O Senhor pode me julgar. E o Senhor pode me julgar porque eu sei que as tuas balanças são justas. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Pode me julgar. Porque um dia o julgamento virá. E nós não estamos tão longe disso. O Senhor nos protege. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é o refúgio. O Senhor é o escudo. O Senhor é aquele que nos leva ao perdão, ao conserto, à reconciliação, à chamada do arrependimento. E o Senhor é o juiz que vai dizer, se você plantar, você vai colher. Eu e você, o que você vai decidir da sua vida. E não importa mais o que você se justifica ou aquilo que você crê. Porque talvez um grande problema nosso é a incredulidade. Porque a incredulidade não é a ausência de fé.
A incredulidade é crer de uma forma que Deus nunca falou. Se eu estiver me olhando de uma forma equivocada daquilo que Deus me disse, isso é incredulidade. Se eu estiver configurando a minha vida diferente daquilo que Deus falou, isso é incredulidade. Se eu estiver entendendo que as coisas serão diferentes daquilo, de uma forma que o Senhor falou, isso é estrutura de incredulidade. A ausência de fé é outra coisa. Incredulidade é a presença da fé naquilo que Deus nunca disse, naquilo que Deus nunca falou. E isso é incredulidade. Todo incrédulo crê e crê muito. Por isso que ele é incrédulo. Porque ele não crê naquilo que Deus falou, mas ele crê naquilo que ele prefere. E por isso que o autor aos Hebreus diz: cuidado, para que ninguém arraste vocês a um perverso coração de incredulidade. Em último lugar, quando Davi discorre tudo isso, Davi vem falando sobre tudo isso. Ele fecha no versículo 17, dizendo: eu, porém. E aqui é onde eu chego no final da mensagem. Existem uns grandes poréns da Bíblia, e vale a pena a gente pensar nesses poréns da Bíblia. Davi vai dizer: eu, porém. Eu não sou o cavador de poço para morrer dentro dele. Eu sei quem eu sou. Eu estou diante de um Deus que me julga. Mas eu, porém, eu quero configurar a minha vida da seguinte forma: eu vou cantar louvores ao meu Senhor. Eu vou render graças ao meu Senhor. Os inimigos se levantam, as injustiças se levantam. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar rendendo graças ao meu Senhor. Não foi justo a demissão, não foi justo a traição, não foi justo o puxar do tapete, não é justo o que a gente está sofrendo, não é justo o que a gente está chorando. Eu não pedi isso. Tantas vezes eu cuidei de uma pessoa que eu me chamei de amigo ou de amiga, e o que eu estou recebendo em troca é isso. Então só tem uma coisa a ser feita: ou a gente vai cair na amargura, no ressentimento, na dor, ou nós vamos dizer, diferentemente disso, eu vou render graças ao meu Senhor. Eu quero que a minha vida seja um instrumento de louvor para a glória dele. Que as pessoas olhem para mim e glorifiquem o Deus da minha vida através daquilo que eu farei. Eu não azedarei, eu não entrarei num poço de amargura, eu não serei uma pessoa irada e uma pessoa destemperada diariamente. Eu serei uma pessoa que vou louvar ao meu Senhor. Essa é uma decisão que na força do Senhor que nos dá, isso é totalmente possível. Existiu um homem chamado Príncipe dos Pregadores, chamado Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon, ele lutava contra suas estruturas de tristeza. Charles Spurgeon, ele lutava contra a depressão. E ele foi um dos grandes pregadores do mundo moderno, do mundo atual. Melancolia e abatimento sempre foram uma realidade na vida de Spurgeon. Um dia ele escreveu o seguinte: abatimento não é uma virtude, abatimento é um vício. E eu estou sinceramente envergonhado de mim mesmo, por sempre cair nele. Mas eu estou certo de que somente a fé em Jesus será o meu remédio. Uma pessoa abatida diariamente é um viciado, na perspectiva de Spurgeon. Nós temos sim motivos de dias maus para chorarmos, mas é completamente injustificado um cristão ele ser essencialmente melancólico, porque a característica do fruto do seu espírito é a alegria. O que ele gera em nós é uma alegria. Se eu sou melancólico, existe alguma coisa fora, está totalmente fora do compasso. Abatimento é vício. E eu posso estar na minha covardia fazendo joguinhos de abatimentos para escravizar outros. E principalmente quando eu começo a fazer ameaças. Abatimento é vício, que muitos de nós caímos nele. Quando deveríamos tomar posturas de arrependimento e mudarmos, nós estamos querendo que todo mundo pare para ficar chorando porque agora eu estou chorando. Não, as pessoas devem seguir suas vidas, para que nós aprendamos que o abatimento é uma decisão que dali eu tenho que sair. Quando Paulo fala aos Efésios: levante dentre os mortos, desperta tu que dormes, e Cristo vai te iluminar. Percebe? Levante dentre os mortos. É uma atitude, é uma decisão.
Mas eu não tenho força. É claro que não. Quem vai fazer isso é o Senhor. Só que a gente não é possesso pelo Espírito. Nós somos quebrantados, estendemos a mão e Ele nos leva. Mas nós não somos possessos para que eu não saiba o que estou fazendo, para que a força que está em mim eu não consigo mensurar. Eu sou capaz de dizer, esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu aprendi a amar o meu Senhor e a render louvores a Ele e gratidão a Ele por tudo que eu passar. E isso é uma decisão de vida. Eu, porém, as lutas são grandes, são elevadas, demais, mas o nosso Deus é altíssimo. Esse problema que eu tenho diante de mim é alto demais, é verdade, mas o nosso Deus é altíssimo. E que Davi termina o Salmo dizendo, o nosso Deus não é pequeno. Ele é altíssimo. Então, intransponível é Deus. Não que a gente passa, não que a gente sofre, não que a gente chora. Intransponível é o meu Senhor. Quero encerrar Malaquias 4:2. Existe uma promessa do Senhor em Malaquias 4, verso 2, que diz, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês continuem firmes, que temem o meu nome. Calma, tenham paciência. Eu julgarei, eu vingarei, eu farei, porque eu sou justo. Mas, quando você menos esperar, o sol da justiça brilhará sobre a sua cabeça. E você perceberá que tudo valeu a pena. E servir a esse Deus não foi fantasia, mas foi o melhor investimento que eu poderia ter feito na vida, porque fora disso eu teria morrido. Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós, para a glória do seu nome. Vamos orar mais uma vez.